Isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Profissão Palestrante. Para você que tem um conhecimento, e hoje a aula vai falar sobre conhecimento e conteúdo. Para você que tem uma história, para você que acredita que a tua experiência de vida, a tua experiência profissional tem a agregar no mundo corporativo, você pode transformar tudo isso em uma palestra, se tornar um palestrante profissional e viver 100% de palestra, você está no lugar certo. A maior escola de formação profissional de palestrantes do Brasil. MBA do palestrante. Aqui você toca o terror na terra, aprende a palestrar e ainda ganha dinheiro com isso. Bom, pessoal, vamos lá? Vamos seguindo aqui na nossa série. Nós estamos aqui numa sequência, nos nossos episódios de estrutura de uma palestra profissional. Você que já está acompanhando a gente há algumas semanas, toda segunda-feira, eu, como um dos professores do MBA do palestrante, estou trazendo aqui nessa série inédita para vocês, hein? Gente, isso aqui, fiquei muito orgulhoso. Um aluno nosso, o João, ele falou, caraca, não foi o João não, foi o Afonso. O Afonso, palestrante já, experiente, profissional, ele pegou e falou, caraca, Francisco, a estrutura que você montou ficou mais fácil para mim, nas lives eu consegui, caiu várias fichas, vários insights. Então você aqui que é um palestrante, ou que está se tornando um palestrante, coloca aqui no chat quais fichas caíram para você nessa série, se você vem acompanhando com a gente. E para você que não vem acompanhando, para você que está vindo hoje aqui, eu vou explicar como funciona, tá bom? Toda palestra, e na verdade o mundo das palestras, ele exige que a sua palestra tenha um formato. Né? Algumas pessoas até acham um pouco estranho, poxa, mas aí eu vou perder a minha identidade, existe um esqueleto de uma palestra, não é perder a identidade, muito pelo contrário, é potencializar a tua identidade em um formato de palestra, porque aqui nós temos professores que já têm a didática de ensino de anos, aqui nós temos coach, que já tem a sua didática de treinamento, aqui nós temos treinadores corporativos, treinadores de líder, de vendedor, enfim. Aqui nós temos também terapeutas. Aqui nós temos pessoas que não têm formação nenhuma, que a formação é a formação da rua mesmo. Que toca o terror na vida aí com vendas, com estrutura, com empreendedorismo, seja lá o que for, e que não tem formação nenhuma. E tá tudo bem. E que não sabe, e que não consegue colocar todo esse conteúdo dentro de uma embalagem. Eu sempre falo aqui, palestras são um produto. Esse produto tem que ter uma embalagem. Essa embalagem tem que ter uma promessa para ser vendida, certo? Então, eu sei que existem muitas pessoas aqui que têm o propósito de transformar vidas, de levar conhecimento para empresas, transformar a vida de pessoas, e realmente palestras salvam vidas, realmente palestras curam dores corporativas e dores humanas, porque uma empresa ela é feita de pessoas, né? Então, visando tudo isso, nós entendemos que muitas vezes esse conhecimento ele não é bem embalado. E pelo fato de ele não ser bem embalado, você até pode ter uma história muito punk, muito legal. Você pode ter um conhecimento poderoso. Só que se ele não estiver dentro de uma trilha, se ele não estiver dentro de uma embalagem, se ele não estiver dentro de uma estrutura, ele perde tração. E o nosso objetivo aqui é fazer com que a sua identidade, a sua história, o seu conhecimento, ele pegue tração no mundo corporativo e, obviamente, nas palestras que você vai levar, certo? Então vamos lá, vamos recapitular rapidinho. O nosso tema de hoje é conteúdo com infotenimento. Você já ouviu falar dessa palavra? Francisco, como eu desenvolvo um conteúdo impactante para a minha palestra? Conteúdo com infotenimento, que eu já vou te explicar. Sabe por que eu vou falar sobre isso hoje? Eu vi vários palestrantes com conteúdos maravilhosos, que esse conteúdo passava desapercebido no meio da palestra. Vou contar uma história rápida para vocês, tá? Eu queria que vocês pegassem a visão. Eu fiz um evento, tá? Tem uns 2 anos isso. Um evento técnico, tá? E eu tinha um amigo, tenho um amigo engenheiro, que comigo ele conversava super assim natural. Francisco, vamos fazer isso, fazer aquilo. Uma linguagem muito tranquila, uma linguagem muito natural, uma linguagem muito aberta e fácil de se entender. Então, quando ele ia me explicar alguma coisa, ele me explicava com muita naturalidade. Esse evento era um evento de veículos elétricos e ele me explicava tudo com muita naturalidade. Olha, isso aqui você faz assim, tal. E até um leigo
Até um leigo ficava fissurado ali. E por conversar com ele, assim, sentada, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E a gente conversando, ele me passava de uma forma muito transparente, uma linguagem muito leve, muito corrida, assim, sabe? Você pegava, você ficava conversando horas assim e falava, poxa, entendi. Você saía da conversa com ele muito abastecido de tudo que ele passava. E aí nós fomos fazer um evento, né? Um evento, mais de 1.000 pessoas. Eu era um dos palestrantes e também fazia parte da comissão de organizadores. E aí, vamos lá, um evento, tal. Falei, fulano, você vai comigo. Ele ficou super feliz, tudo, tal. Só que ele era professor. Ele é professor, né? Ele é professor, ele dava treinamento da empresa dele, da empresa que ele trabalhava, ele dava aula na faculdade, tudo, tal, na faculdade, nos treinamentos. Só que ele não era um palestrante. Ele era um professor, com muito conhecimento, com uma linguagem. E aí eu pensei, gente, vou até confessar, e eu pensei aqui, eu falei, poxa, ele já tá meio que pronto, né? Ele é um excelente professor, nunca tinha visto em uma palestra dele, mas só no bate-papo eu já sentia que ele tinha atração para aquilo. E aí ficou aquela loucura, falei, pô, legal, eu vou colocar ele. Coloquei ele ali como uma das atrações principais. Esse homem subiu no palco, ó, eu adoro ele, amo ele, admiro ele. Esse homem subiu no palco, o cara que sentava na mesa comigo, no cafezinho, que me ensinava horrores, numa troca de ideia, sumiu. Baixou o linguajar técnico dele e ele fez uma palestra de 1 hora, cara, que você via pessoal bocejando, você via pessoal levantando os braços, você via pessoal indo no banheiro. Sabe aquela hora que o cara decide que ele tem que ir no banheiro? É quando a palestra tá numa temperatura baixa. Você pode ver, toda palestra, quando você vê que o cara assim, a galera, é a hora de eu ir no banheiro. E ele vai no banheiro, é a hora que ele vê, poxa, essa palestra não tá me impactando. Só que aí vocês veem, ele foi com uma linguagem extremamente técnica, uma linguagem extremamente fria, nada de errado com isso quando é uma aula, nada de errado com isso quando você está fazendo ali uma transcrição técnica, mas tudo de errado quando você está em um evento. Um evento pegando fogo, um evento todo mundo tocando terror, um evento todo mundo motivado, aí você chega assim, joga um balde de gelo na galera. E ele fez, se você for analisar friamente, o conteúdo dele é fantástico. Friamente. Só que para uma palestra onde você tem 1 hora para tocar um terror ali, fazer com que as pessoas fiquem com o olhão desse tamanho arregalado, olhando para você e falar, caraca, da onde que essa pessoa saiu? Da onde que o Carlos saiu? Da onde que a Terezinha saiu? Quem mais está aqui comigo? Da onde que, com alma e mente saiu? Você tá ligado? Então, o que eu quero te dizer com essa história? Que embora ele tenha um excelente conteúdo, não foi o suficiente para ser uma palestra impactante. E é nesse momento que a gente aparece, tá bom? Coloca aqui nos comentários qual é o conteúdo da tua palestra, qual é o teor do conteúdo da tua... Francisco, minha palestra é sobre liderança humanizada. Francisco, minha palestra é sobre venda todo dia. Francisco, minha palestra é como liderar. Coloca aqui o tema da tua palestra, coloca aqui o conteúdo da tua palestra, você entendeu? É a Flávia, com alma e é a Flavinha. Fala, Flávia, tudo bem com você? Ó, a Flávia colocou lá, gestão de emoções. Gente, se você analisar, vamos pegar só o case da Flávia, gestão de emoções. Friamente falando, você fala sobre sistema neural, sobre programação neurolinguística, sobre consequência das emoções, sobre onde ela pode te beneficiar, onde ela pode te prejudicar. Tá aí, rabusquei aqui uma ficha técnica de gestão de emoções. Mas como transformar isso num infotenimento? Como fazer com que esse conteúdo seja agradável aos ouvidos e aos olhos de quem está assistindo? O Arnóbio colocou lá, ó, atitudes, deixa eu ver aqui, peraí. Atitudes transformadoras, boa. O José colocou liderança proativa, boa. A Sônia colocou pensar, sentir e ação, boa. Muito legal. Vocês estão vendo? Como todo conteúdo, ele tem a sua parte didática, técnica, só que ele deve ser transformado, ele deve ser recondicionado para
um evento de 1 hora, que é uma palestra profissional, tá? É tão importante isso, pessoal, por quê? Vem comigo aqui, ó. Nós começamos com a entrada impactante, que é como você impactar a sua plateia, como você chamar a sua plateia na hora que você pisa no palco. E aí, você já sabe fazer isso? Aí nós passamos depois, numa sequência cronológica, tá bom? Para a apresentação atraente. Quem eu sou, o que eu faço, o que vocês devem esperar de mim. Entendeu? Sou Francisco Almeida, mestre em comunicação, professor do MBA do palestrante, e hoje você sairá daqui como um palestrante profissional e que vai, sim, me apresentei aqui. Promessa profunda, já mandei junto. Rapport e conexão, como que eu envolvo as pessoas que estão aqui junto comigo. História envolvente, é sempre bom a gente colocar, como eu falei na aula passada, né? Sempre bom a gente colocar uma história, porque a história, ela faz com que a pessoa se misture com você. Ela faz com que as pessoas comecem a entender da seguinte forma: caraca, ele também é gente da gente, ela também é gente da gente. Essa história que o Francisco contou, essa história que a Flávia contou, que a Sônia contou, que o Arnóbio contou, caraca, tem total influência sobre a minha pessoa. Porque uma coisa, pessoal, que vocês têm que entender, que é muito louca, né? Agora vem falando sobre gestão de emoções. Em uma palestra, você tem 3 coisas ali. Uma, aquilo que está no seu controle. O que está no seu controle? Tudo isso que eu falei. O que está no seu controle, você tem que ir lá e resolver. 2, o que não está no seu controle. Não está no seu controle o sentimento que a pessoa tem lá do outro lado. Só que aí vem o que cabe ao palestrante profissional. Não está no meu controle, mas eu tenho influência. Qual é a influência que você tem sobre aquela plateia? E aí, quando você entende isso, porque aí é responsabilidade tua. Quando você entende isso, você mexe emocionalmente com ela na entrada impactante, na apresentação atraente, na promessa profunda, no rapport, na história que nós falamos sobre a semana passada, que a história tem 3 pontos. A história é sua, pode ser de alguém, só que é segura para quem está assistindo, sacou? E aí vem a parte do conteúdo. Porque tudo isso que eu falei antes, Francisco, o conteúdo não deveria ser em primeiro lugar? Esse é um dos grandes erros que alguns palestrantes cometem. Eles pulam toda essa parte de cativar a plateia, de fazer, você tem que preparar a plateia. Pensa, quando você pega, quem é que gosta de churrasco? Quem é que gosta de churrasco, coloca aí. Se o DJ estivesse aqui, ele ia ser o primeiro. Quem é que gosta de churrasco? Aí você tem a picanha na mão. A picanha seria ali o conteúdo do teu churrasco. Só que não tem todo um preparo antes. Você não prepara o ambiente da churrasqueira, você não prepara o carvão, a forma como vai pegar fogo, a grelha, como você vai preparar tudo aquilo. E aí depois vem a picanha é o seu conteúdo. E aí dá para cortar a picanha de qualquer jeito? Não dá para cortar a picanha de qualquer jeito. Você tem que ter um entretenimento. Certo? Agora eu vou colocar aqui alguns erros, tá? Como eu entregar o meu conteúdo e como eu não entregar o meu conteúdo. Eu vou começar em como eu não entregar o conteúdo. Muitas vezes, num ato de nervosismo, o palestrante ele já pisa no palco e ele já começa o conteúdo dele. Vou pegar o exemplo aqui da nossa colega que colocou sobre gestão de emoções. Olha, pessoal, você sabe o que é uma emoção? Emoção primária? Ó, a pessoa entrou no palco. Vou simular agora, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou Francisco Almeida e hoje eu vim aqui trazer a palestra para vocês sobre gestão de emoção. Vocês sabem o que é uma gestão de emoção? Gestão de emoção, nós partimos do princípio que nós temos as 5 emoções básicas: raiva, medo, tristeza, alegria e nojo, tudo. Aí você coloca ali. E então, quem aqui, o movimento primordial da raiva, ele parte de uma base de influência com o ser exterior. Aí eu vou lascando o conteúdo. E tô achando que tô abafando. E tá todo mundo assim, ó. Eita lasqueira. O homem virou uma metralhadora de conteúdo. Então, o que acontece? Você vai gerar muito conteúdo como se você estivesse dando a picanha crua no churrasco. Você está entendendo? Ou crua ou muito bem passada, torrada. Você não houve um preparo para entregar aquele conteúdo. Talvez esse seja o principal fator que vocês têm que aprender aqui. Não se entrega um conteúdo sem preparar o terreno para ele. Tá entendendo? E é muito comum a gente ver em alguns atos, principalmente quando o cara chega assim, ó, outro que pode acontecer com você. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui. A Eunice. A Eunice chega para a palestra, deram 1 hora para a Eunice.
Aí falou assim, Eunice, olha, o Francisco, ele demorou para entregar a palestra ali, ele tomou um pouquinho de tempo, então de 1 hora sua palestra vai cair para 30 minutos, tá bom? Aí já dá aquele piripiri, né? Aí já dá aquele, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou ensinar tudo que eu tenho que ensinar? Como que eu vou fazer as coisas? Então já chega naquela pressão. E aí já vai direto para o conteúdo. E tem outros, tá? Esse é um problema, quando diminui seu espaço de tempo. E tem outros que tem todo o tempo do mundo, mas está tão preocupado, mas está com tanta preocupação em entregar o conteúdo que não prepara o terreno, que não prepara a plateia. Tudo isso que eu passei para vocês aqui, quero que vocês recebam isso agora com muita sabedoria, tá? Entrada impactante, apresentação atraente, promessa profunda, rapport, uma história envolvente, tudo isso é o preparo da plateia para que eles recebam o seu conteúdo com a maior abertura possível. Porque uma das coisas mais tristes é que eu estou hoje com a pegada do churrasco. Eu não fiz churrasco ontem, tá? Mas a pior coisa que tem é você ter ali um produto de qualidade que é mal preparado. Já parou para pensar nisso? Você tem um produto de qualidade, você tem um conteúdo de qualidade, você tem um conteúdo que gera transformação, mas você não sabe preparar ele. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já falou um conteúdo bala e quando você viu, todo mundo tava assim, ó. Hã? O que aconteceu? O que o Francisco... Ele tá querendo dizer o quê? Você tá entendendo? E isso, pasmem ou não, é muito comum acontecer no mundo das palestras. E o que me faz pensar? O que me gera uma certa dor? É que, se tiver pergunta, o Nicolas está aqui me ajudando, você levanta o bracinho aí, Nicolas, tá bom? E aí ele é a pergunta para mim, tá? Podem colocar pergunta, pessoal, a gente ainda tem aqui, nós estamos na metade da live, pode colocar pergunta se você tiver alguma dúvida sobre o seu conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui. Então, o que acontece? Me dói muito, eu fico muito chateado, eu fico muito triste, eu vou em muitas palestras. Quando eu vejo um palestrante, tem 2 tipos de palestrante, tem aquele que não tem conteúdo e tem aquele que tem conteúdo. E entre eles existe um abismo de diferença, um abismo de conexão, só que também tem uma coisa em comum entre eles. Saber preparar a plateia ou não para receber um bom conteúdo ou para receber um péssimo conteúdo. Vocês acreditam que eu já vi palestrante com conteúdo razoável, para não falar outra palavra, e o cara dá um show e tirar aplausos da plateia? Sabe por quê? Porque ele sabia fazer isso aqui, ó. E eu já vi mestres excelentes. Tem pergunta? Peraí. Mestres excelentes e que não sabia preparar o conteúdo, não sabia entregar, não é saber preparar o conteúdo, perdão, não sabia preparar a plateia. Fala, Nicolas. O José Rufino Júnior perguntou qual o momento exato para iniciar o conteúdo. Oba, o Zé Rufino, valeu, Nicolas. O Zé Rufino, fala, Zé, tudo bem com você? Ele falou, qual o momento ideal para começar o conteúdo? Nessa sequência aqui, Zé. Você entrou, você impactou a plateia. E, gente, eu acho que eu vou até mudar isso aqui, ó, do meu treinamento, porque o pessoal está confundindo entrada impactante com entrada muito acalorada. Zé, eu vou te falar agora a sequência. Essa pergunta do Zé foi a melhor até agora. Cara, excelente, matadora. Qual o melhor momento para eu começar a entregar o conteúdo? Vem comigo. Na entrada impactante, você já vai jogar um doce nele. Entendeu? Que é falar um pouquinho sobre ele. Olá, pessoal, hoje nós vamos transformar, hoje nós vamos criar, hoje nós vamos fazer tal coisa. E quem aqui está disposto a aprender, se desenvolver, crescer com isso aqui? Pá! Aí a pessoa já grudou. Aí, Zé, você dá uma outra rabuscada ali, ó. Apresentação atraente. Eu sou Francisco Almeida, especialista em... o tema da sua palestra. Especialista em... e já fiz isso, faço isso, faço isso, faço isso. Sacou? Você vai dando isca. Isca do seu conteúdo. É o preparo da plateia. Você está aquecendo ali. Aí depois disso, você vai para a promessa profunda. E hoje, você que está aqui comigo, se você estiver disposto, de copo vazio, coração aberto, para se tornar um palestrante profissional e viver 100% de palestra, sente, pegue seu papel, pegue sua caneta e se prepare para o show. Pá! Promessa, prometi. Joguei um pouquinho mais de caramelo ali no conteúdo. Aí depois o rapport.
Aí o rapport, ele já tem uma outra conexão. Você liga as pessoas por um motivo em comum. Se é liderança, você pega alguma fala sobre liderança e cria rapport, gera conexão, chama as pessoas, faz dinâmica, faz exemplo. Você percebeu que até agora você só está dando pincelada do conteúdo e você não está entregando. Você só está instigando. Você está instigando. O que significa isso? Preparo para o conteúdo. Você está preparando a pessoa literalmente para que ela venha e entregue o conteúdo dela. Sacou? Aí vamos lá. Depois do rapport, uma história, um trechinho de uma história que conecte com o conteúdo. Vocês lembram da aula passada? Que a tua história, ela tem que fazer parte da história da plateia, e essa história, junto com a plateia, elas têm que gerar uma cura de uma dor. Aí você, mais um pouquinho do conteúdo. Você conta uma história. Por exemplo, eu não contei a história do meu amigo engenheiro, do evento. Vocês viram que eu coloquei a minha história, a história dele, e envolvi com a história de vocês, e trouxe um case ali para vocês, e é uma história real. Um cara super bom, um dos melhores professores que eu já vi. Só que na hora da palestra, ele não foi palestrante, ele foi professor. Extremamente técnico, com uma linguagem extremamente difícil de se entender. E todo mundo ficou assim, putz, agora é hora de ir no banheiro. Sacou? Aí, feito tudo isso, o Zé, você passou por isso aqui, é um preparo, você está preparando o pessoal. Aí sim, agora é o grande momento de você vir com conteúdo. Eu sei que muitos vão perguntar, Francisco, em quanto tempo eu faço tudo isso? Tudo isso daqui eu faço no máximo em 10, 15 minutos. Entre a entrada impactante, a apresentação atraente, a promessa profunda, o rapport e a conexão, a história envolvente, uns 15 minutos, eu já preparei a minha plateia e aí eles são meus. Aí não tem outro jeito. Aí já era. Quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, a plateia já está na minha mão, aí sim, Zé, eles estão preparados para receber o nosso conteúdo. Sacou? Se eu entrego o conteúdo antes disso tudo, Zé, se eu entrego, muitas vezes vai bater e vai voltar. Você vai, ó, você bateu, não segura, não gruda, não dá liga. Você está entendendo? Então, o momento ideal para começar o conteúdo denso mesmo, o conteúdo de ensinamento é após essa sequência. E aí tem uma forma. Tem mais pergunta? Tem. Tem? O Bruno no Instagram. O Bruno no Instagram. Fala, Bruno. Ele perguntou se o senhor tem alguma ideia de palestra sobre bullying que não seja igual a todas as outras. Olha, muito legal. Se eu tenho alguma ideia de palestra sobre bullying que não seja igual a todas as outras. É Bruno o nome dele? É. Tá. Bruno, ontem eu vi uma reportagem no Fantástico de um jovem de 13 anos que infelizmente veio a óbito devido a um bullying violento com ele. E o grande problema era a impunidade, né? E a falta de ação. Ele já vinha reclamando daquilo, já tinha reclamado na escola, foi para, acho que para 4 ou 5 hospitais, e infelizmente ele veio a falecer e eu lamento muito por isso. Eu acredito que quando se trata de um tema tão forte como esse, Bruno, a melhor forma é o diferente, Bruno, para mim, o diferente é o quão mais verdadeiro você for, o quão mais intenso você for, o quão mais sensível você for, o quão mais exemplificável você for, vai gerar o conteúdo com infotenimento, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Você está entendendo? E existem assuntos que são necessários serem ditos, né? Como esse, no caso do bullying, né? Ele é extremamente necessário. E sabe o que vai fazer ser diferente, Bruno? É o teu jeito especial de entregar. Você pega o teu jeito especial, você pega o teu conhecimento, Bruno, e transforma nisso aqui que eu te falei. Eu acredito que só isso aqui, só não, tudo isso aqui já vai fazer com que você consiga entregar de uma forma especial. Imagine você entrando num palco, Bruno, e fazendo uma entrada forte, comovendo as pessoas. Você fazendo uma apresentação sua atraente. Eu não te conheço, Bruno. Eu acho que eu não te conheço, né? Talvez até a gente já se encontrou. Você fazendo uma promessa. Hoje nós vamos sair daqui com a consciência plena e com uma missão de nunca mais aceitar com que nenhum jovem, com que nenhuma jovem sofra bullying em nenhuma esfera. Olha, que coisa fantástica. Eu ficaria muito feliz de assistir uma palestra como essa. E aí depois você gera conexão com alguém, né? Com a galera ali. Alguém aqui, quantas pessoas aqui já viram alguém sofrer bullying na vida?
Volte aí na sua infância, dependendo do público, viu, Bruno? Então, a gente também trabalha muito com a diversidade de público. Então, quem aqui, o que você fez? O que aconteceu? Olha, pessoal, ó, você já vai direto no coração das pessoas. Quem aqui já sofreu bullying e gostaria de se livrar disso aqui? Posso te dar um abraço? Olha, eu Francisco, faria isso. E nessa hora você gera comoção, além do rapport, você faz com que a pessoa... Estão sacando isso? Imagina esse exemplo que o Bruno deu. Assim, quem aqui sofreu bullying e ainda não conseguiu liberar perdão? E quer se livrar disso hoje? Aí algumas pessoas vão levantar a mão. Como é seu nome? Ah, meu nome é Gisele, tal. Gisele, você não precisa falar nada. Eu só queria te dar um abraço para a gente começar agora a nossa palestra. Posso? Aí ela levanta, se dá um abraço. Verdadeiro, né, gente? Se isso fizer parte do seu ser. Isso faz parte do meu. Tá entendendo? Isso faz parte do meu ser. Eu sou um cara sinestésico e tudo. Mas talvez não faz parte da tua pegada. E tá tudo bem. Entendeu? E aí após isso, ó. Agora sim, pessoal. Todo mundo respirando. Tal. Aí você vai ver um monte de gente chorando, tudo, tal, que faz parte também. Entendeu? E aí você vai no conteúdo, tá bom? Eu faria isso, Bruno, tá? Bom, vamos seguir aqui. Conteúdo, tem mais? Pode mandar. Como que é o nome? Eduardo Malaquias. Eduardo Malaquias. Perguntou se fazer perguntas diretamente para a plateia é uma boa forma de preparar. Boa. Eduardo Malaquias. Eu não sei se você estava aqui comigo. Onde que ele está? No Instagram? No YouTube. O Eduardo está no YouTube. O Eduardo perguntou sobre se fazer perguntas é uma boa forma. Edu, eu faço essa prática, só que você tem que ter uma dosagem e você tem que ter ali também um pouquinho de discernimento com relação à plateia que está ali. Então, perguntas muito invasivas podem repelir o seu público. Na aula de rapport, tá? Uma das técnicas é fazer perguntas, como eu dei o exemplo aqui do Bruno. Entendeu? Quem aqui já tal? Você faz com que as pessoas se movam. E esse movimento, diga eu. Quem aqui tal, levanta a mão. Levanta a mão. Quem aqui não sei o que, coloca a mão no peito. Isso são tudo técnicas de neurociência, programação neurolinguística que eu faço com que a pessoa fique mais grudada comigo. Tu tá entendendo? Eu faço isso direto com vocês aqui, mesmo online. É que vocês não percebem, é uma linguagem subliminar e que tá tudo bem, tá tudo certo com isso, porque ela é pro bem. Quantas vezes eu falo aqui com vocês aqui, coloca o tema da tua palestra. Quem aqui acredita que não sei o que, escreve eu aqui no chat. Quem aqui tal, coloca sim ou não. Tudo isso é rapport, entendeu? Então, sim, Edu, faz parte, sim, fazer perguntas, colocar perguntas, mas é como eu te falei, tome cuidado com as perguntas muito invasivas e tome cuidado, porque de repente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, estamos entre amigos, né? Posso falar a verdade? Tome muito cuidado com quem você dá o microfone. E de repente você fala assim, quem aqui não sei o quê? Aí a pessoa levanta a mão, aí você pega, vai lá com o microfone, olha fulano, tal. Aí a pessoa pega o microfone e toma uma palestra de você. Aí fica uma situação super desagradável, sabe? Olha, porque quando, em 1982, quando eu tinha não sei o quê, quando eu vim lá de Barbacena, que não sei o quê, aí fica incontrolável. É por isso que eu digo, você tem que ter muito cuidado com o que você tem controle, o que você não tem controle e o que você não tem controle, mas tem influência. De repente, você pode cair numa dessa daqui, ó. Aí a pessoa me pegar, entendeu? E falar assim, eu tenho aqui uma pergunta para fazer. Você dá o microfone para a pessoa e a pessoa pegar e fazer um monólogo ali. Fazer um discurso. E aí depois você fica naquela. Toma o microfone, finjo demência, desmaio. O que eu faço? Você pode ficar numa saia justa. Então tome cuidado. Bom, pessoal, conteúdo com infotenimento, ele tem 3 bases que eu quero que vocês anotem aí, tá? Primeira base desse conteúdo, o conhecimento técnico. Poxa, Francisco, mas você desceu a lenha no teu amigo lá porque ele trouxe conteúdo técnico. Você veio me falar agora? Sim, gente, vocês precisam ter uma base de ensino. Não adianta só contar, mas espera aí, eu falei só de um detalhe, eu não falei de todo. Você tem que ter conhecimento profundo sobre aquele conteúdo. Se vai fazer conteúdo de venda, tenha conhecimento. Conteúdo de liderança, tenha conhecimento, tenha referências, leiam livros, façam pesquisa, porque o conteúdo, se o conteúdo ele não tiver uma base, sabe o que ele é? Um achismo. Se de repente eu venho falar para vocês aqui sobre, eu acho que uma palestra profissional é assim, eu tô errado.
Eu tenho que ter base científica para isso. Só que eu não vou ficar falando para vocês qual é o princípio da programação neurolinguística, porque não é uma aula disso. Eu não vou falar para você sobre o que são gatilhos mentais, porque a aula não é sobre gatilhos mentais. Eu não vou falar para vocês sobre técnicas de hipnose, porque também a gente não está numa aula de hipnose. Então, se eu for técnico agora, eu vou ser chato. Eu vou ser chato. Você vai ficar assim... Poxa. Porque são anos de estudo para chegar nessa definição. Então, quando eu falo sobre que você tem que ter conteúdo técnico, eu estou falando que você tem que ter domínio e base sobre aquilo que você está falando. Essa é a primeira base para você entregar um conteúdo. Segunda base para você entregar um conteúdo: experiência e casos reais. Experiências e casos reais, tá? Experiência de vivência, casos reais de exemplos e fonte. Da onde que você tirou aquela informação? Quando eu conto para vocês alguma coisa sobre um dado de um palestrante, de uma coisa, onde que ele errou, onde que ele acertou, primeiro eu tenho um caso real, depois eu tenho experiência para avaliar aquilo, e depois eu tenho a fonte, da onde que aquilo veio. Por exemplo, também quando a gente traz aqui alguma informação, olha pessoal, segundo o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, vocês viram? Ó, segundo o pai da inteligência emocional, que é considerado um literário, tá? Que é o Daniel Goleman, tá? Ele diz que o que está no seu controle, você resolve. O que não está no seu controle, você se liberta e entrega. Daniel Goleman está trazendo aqui uma visão estoica. Uma visão historicamente considerada como a estoica, onde ele utiliza da ataraxia, que é a mínima preocupação, que é viver liberto de preocupação. Vocês viram como houve várias informações técnicas em uma única frase? Quem é Daniel Goleman? O que é ataraxia? O que é estoicismo? Tudo eu dei referência para explicar uma única coisa, que a gestão da emoção, ela tem essa base científica. E aí eu trago um exemplo para vocês. Você está entendendo? Então, ó, primeira base do conteúdo, conhecimento profundo e técnico. Segunda base do conteúdo, você ter ali casos reais, você ter ali a fonte de onde você tirou aquela informação e você conseguir exemplificar aquilo. Agora vem a terceira, e também não é a mais importante, ela só completa aqui, tá? A terceira base da entrega do conteúdo, que é o infotenimento. O que é infotenimento? Informação com entretenimento. Você utiliza da informação que você tem e você vai entreter a pessoa que está ali do outro lado. Eu peguei essa informação sobre inteligência, sobre gestão das emoções, sobre inteligência emocional, tá bom? Eu peguei ali essa informação. E aí eu passei para vocês todo o contexto, né? Desde quem foi o criador desse termo, que é o Daniel Goleman, desde qual é o conceito que ele utiliza, que é o estoicismo e a ataraxia. E aí eu pego tudo isso e uso o infotenimento. Eu falo como que você vai utilizar tudo isso. Preste muita atenção, você está ali na fila do banco. E quando está chegando, nem tem mais fila de banco, né? O Chico tá ficando velho. O professor tá ficando velho, mas é bom que o velho tem boa história. Então você está ali na fila do banco. Falta uma pessoa para você ser atendido. O relógio está dando 3 horas e 59 minutos. Essa última pessoa foi atendida. E quando é a sua vez, 4 horas, mais conhecido como 16 horas. E o guichê do atendimento faz assim, ó. Fecha na sua cara. Neste momento, o que você faz? Vamos para um exemplo mais moderno. Você está no trânsito, indo buscar o seu filho na escola. E você sabe que se você chegar atrasado, a tia da escola, a diretora da escola vai te dar uma... E aí uma pessoa pega e para todo o trânsito ali. O que você faz? Ó, tá entendendo? Como eu utilizei de uma informação sobre inteligência emocional e eu fui para um case, para um entretenimento, eu te abracei neste momento. Eu coloquei você dentro da história. Essa é a melhor forma de se transpassar um conhecimento. Informação técnica com base científica, exemplos, casos reais e fontes, e fazer com que tudo isso se torne, que vai entreter a pessoa, vai fazer com que ela faça parte de todo esse conteúdo,
Você está entendendo? É a melhor forma. Conhecimento científico, exemplos e fontes, e fazer com que a pessoa entre dentro do seu conhecimento, dentro do seu conteúdo. Sacou? Bom, gente, muito gostoso hoje, hein? A hora passou, eu pensei que tinha passado 5 minutos, já passou aqui 34, 35. Estourei o tempo da nossa aula de hoje. Bom, se você gostou desse conteúdo de hoje, você vai tirar uma foto minha agora, vai postar no seu story, certo? E vai marcar lá o que ficha caiu hoje. Tira aí, tira um print, vai no seu Instagram e posta lá. Aí você marca MBA do Palestrante, Palestras Francisco Almeida, Lucas Vieira e Lucas Lopes e coloca lá que ficha caiu hoje na tua mente, certo? Gente, infelizmente não dá para responder todas as perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito bastante sentido para vocês. Qual é o momento de gerar o conteúdo, de levar o conteúdo, como entregar esse conteúdo e como deixar ele de uma forma solúvel, atraente, impactante, que a galera saia doida para ter mais conteúdo seu. É assim que você faz, certo? Bom, meus amigos, recados. Semana inteira, vocês sabem que tem Profissão Palestrante às 18 horas. Amanhã é o Lucas Lopes, não perca, cai para dentro. Se próxima segunda-feira... Hoje nós estamos sobre conteúdo. Próxima segunda-feira eu vou falar sobre o encerramento catapulta. Como você encerrar uma palestra e deixar todo mundo nas nuvens, certo? Querendo bis, querendo mais, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Adoro vocês. Tamo junto. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira com mais conteúdo. Um beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Não esquece de postar no Insta.